Paz do Senhor Jesus, quero dizer que eu sou muito feliz e grata por você estar aqui diariamente conosco no Vem Orar Comigo, esse momento que nós reservamos para nos juntarmos, intercedermos um pelos outros e receber as instruções que o Senhor tem para nos entregar. Eu quero compartilhar hoje com vocês algo que está no meu coração já tem uns dias e ontem isso estava assim de uma forma muito avassaladora no meu coração. Porque eu fico me perguntando como ter uma oração que agrade a Deus, como fazer com que a nossa oração suba aos céus com um aroma suave. E o Senhor me trouxe grandemente aqui no meu íntimo do meu ser. O segredo é um coração puro, é um coração limpo, um coração que agrade a Deus. E eu me lembrei do Salmo 51, no verso 10, onde o salmista diz: cria em mim um coração puro. Cria em mim, ó Pai, um coração puro. E hoje nós vamos trazer 3 princípios para um coração puro, para que a nossa oração ela seja mais eficaz, ela suba ao trono da graça do Senhor e Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração neste momento em que nós falamos com o Pai. Ter um coração puro é você ter um coração sincero, falar com sinceridade, com o Pai, com intimidade, com comunhão. Como Deus é maravilhoso. E hoje nós vamos trazer esses 3 princípios para termos um coração puro. O primeiro princípio é arrepender dos nossos pecados. Eu quero dizer que um coração puro começa com o arrependimento. Arrepender dos nossos pecados e confiar ao Pai. E para que momento melhor do que a oração? Para confidenciarmos ao Senhor, sim, as nossas fraquezas, porque nós estamos suscetíveis ao erro, nós ainda estamos no corpo humano, nós somos sim, muitas vezes somos falhos, mas quando o nosso coração, ele reconhece isso, não tem como ele não se quebrantar diante do Senhor. Então, coração puro, confessando os nossos erros, isso agrada a Deus. Então, arrepender é o primeiro princípio para todos que desejam ter um coração puro. O segundo princípio que nós vamos falar aqui é: guarde a palavra de Deus no teu coração. Quando nós recebemos a palavra do Senhor, o nosso coração, ele absorve. Mas para isso ele precisa ter um solo fértil, uma terra que receba e absorva a palavra, porque a palavra de Deus ela limpa, ela purifica o nosso ser, ela nos limpa diariamente. Então nós precisamos ler, meditar na palavra de Deus todos os dias, que isso seja um hábito, que isso seja constante no nosso dia a dia, porque seremos sem o alimento espiritual. Por isso a palavra de Deus, ela guarda, ela blinda o nosso coração, ela nos protege, ela nos limpa, ela nos purifica, ela retira todas as mazelas do mais íntimo do nosso ser. Porque eu quero dizer para você que Deus ele sonda o nosso coração, ele nos conhece, ele sabe quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas forças, ele sabe quais são as áreas da nossa vida em que nós somos mais tentados e nós precisamos buscar o apoio do Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. O terceiro princípio que nós trouxemos hoje para compartilhar com você, para você que deseja ter um coração puro, é perdoar e obedecer a Deus. Perdoar e obedecer, porque o perdão é um princípio, é uma ordenança. O perdão ele é um mandamento. Querendo ou não, gostando ou não, nós precisamos perdoar uns aos outros. Inclusive aquelas pessoas que nos ofenderam. A palavra nos diz, o nosso próprio Senhor Jesus, ele nos deixa essa ordenança. Se você não perdoa os seus inimigos, o Pai que está no céu não vos perdoará das vossas ofensas. Mas se você perdoar os seus inimigos, o Pai Celestial também perdoará você. É uma ordenança e nós precisamos praticar o perdão diariamente.
Independente de quem foi a pessoa, se fomos nós que machucamos ou a pessoa nos machucou, mas nós precisamos liberar o perdão, tirar essa mancha, tirar essa mágoa do nosso coração, porque se nós desejamos que a nossa oração suba como um aroma suave até o nosso Deus, o Pai Celestial, nós precisamos nos limpar, nos purificar diariamente. Você é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, será se Deus vai gostar de habitar no coração em que não está limpo, não está puro? Então nós precisamos todos os dias lembrar disso. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar do meu interior, eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma, do meu corpo, do mais íntimo do meu ser. Meus amados, nós somos falhos sim, mas a palavra de Deus, ela nos traz tudo o que nós precisamos aprender para agradar a Deus. Então é por isso que nós estamos aqui para compartilhar, para estudar, trazer e compartilhar com vocês esses princípios maravilhosos e que nos ajudam a se aproximar a cada dia mais do Pai, com intimidade, com comunhão. Então o coração puro é um coração sincero, um coração que coloca as suas petições diante do Senhor, o coração de um filho que não tem medo de se abrir com o Pai, de dizer sim, Pai, eu sou falha, eu não estou conseguindo resolver essa situação, eu não estou conseguindo vencer isso que está dentro de mim. Então peça ao Pai ajuda que Ele te dará. Jesus deixou o Consolador. O Espírito Santo está exatamente aqui em nós para nos ajudar nesses momentos de fraquezas. Deus sonda o teu coração, Deus te conhece, Deus sabe do que você necessita, Ele sabe quais são as áreas da tua vida em que você é tentado. Então resista e mantenha o seu coração puro, principalmente diante do altar do Senhor. Eu tenho certeza que a nossa oração, ela vai subir cada vez mais aos céus com um aroma suave que agrada ao Senhor, e o Senhor receberá de bom grado. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus porque o coração puro fortalece o nosso relacionamento com Deus. E orar é falar com Deus, é dialogar com Ele. Não esqueça que o nosso Deus, Ele é um Pai, Ele é amoroso, Ele está de braços abertos. Se nós pecamos, se nós erramos, o importante é confessarmos os nossos erros. Assim como Davi no Salmo 51. Aquele salmo é uma oração de confissão e arrependimento, porque Davi, ele reconheceu que pecou gravemente diante do Senhor quando ele dormiu com a mulher de Urias, Batseba. Ele sabe que ele cometeu adultério, que o Senhor, ele abomina esse tipo de pecado, mas ele apresentou o seu coração. Ele apresentou o seu coração de arrependimento quebrantado diante do altar do Senhor. E ele diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, para que não venhamos mais cair em tentação, para que não venhamos mais errar. E se nós errarmos, que sejam novos erros e não aqueles que nós já cometemos lá atrás. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Vem orar comigo, eu quero orar por você, mas antes eu quero dizer para você que você pode colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração, o nome de algum familiar, qual é a tua petição, porque nós vamos orar por você. Tudo que vocês colocarem hoje, nós vamos trazer amanhã para as nossas orações. Nós vamos reforçar os nossos pedidos aqui, sendo específico, colocando nomes no altar do Senhor, colocando as tuas petições no altar do Senhor. Se você precisa de ajuda, de reforço, vem orar comigo, porque nós vamos interceder juntos nesse propósito de oração. Eu peço reforço. Eu peço que vocês também me ajudem. Eu peço oração por proteção divina, por sabedoria, por provisão. Nós precisamos de Deus o tempo todo, meus amados. E não é vergonhoso nós mostrarmos as nossas fragilidades, porque nós estamos aqui no momento de intercessão. E eu sei que Deus se agrada disso. Porque aqui não tem só um ou dois reunidos.
tem mais pessoas reunidas num só propósito, de buscar a Deus, porque nós cremos nos milagres do nosso Senhor. Nós cremos que Deus faz o impossível, porque para nós é impossível, mas para Ele não é. Vem orar comigo? Curte e compartilha, siga o nosso canal se você ainda não segue, compartilha com alguém que precisa dessas orientações, que precisa de oração, e nós vamos orar por você. Aqueles que estão precisando de ajuda, tem pessoas fracas espiritualmente, tem pessoas com enfermidade, e nós precisamos, meus amados, amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos, intercedendo um pelos outros. Amém? Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento, Senhor, que o Senhor nos concede para estarmos juntos, reunidos aqui nesse propósito de intercessão. Senhor, nós te louvamos, meu Pai, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és grandioso. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso pedido de perdão. Senhor, perdoa as nossas falhas. Senhor, Tu és misericordioso, a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, que ela se renova de eternidade em eternidade. E nós colocamos aqui, Senhor, no Teu altar o nosso pedido de perdão. Reconhecemos que somos falhos, Pai. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. E nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor está aqui entre nós, que o Senhor está em nós, que o Senhor está nos revelando todos esses princípios, Pai, todas essas chaves espirituais para nos ajudar a trilhar essa jornada da vida, te obedecendo, tendo um coração que te agrade, Senhor. Senhor, te apresento cada pessoa que está aqui, cada pessoa que chegou até este vídeo, Senhor. Tu tens um propósito na vida dela, ela não está aqui por acaso. Senhor, Tu conhece quais são, Senhor, as suas fraquezas, Tu conhece quais são, Senhor, as suas necessidades. Pai, em nome de Jesus, provê tudo que ele e que ela precisam, Senhor, o que cada um precisa, Pai. Sejam aqueles que estão enfermos, orando por cura. Senhor, cura em nome de Jesus. Os que estão te pedindo por provisão, Senhor. Senhor, provê tudo o que eles necessitam. Aqueles que necessitam, Senhor, de uma porta de emprego, abre a porta em nome de Jesus. Oportunidades para gerar renda, Senhor, para o sustento da sua casa e da sua família. Oh, Senhor amado, Tu sabes, Senhor, Tu sonda cada coração. Senhor, cria em cada um de nós um coração puro. Nos ajude, Senhor, a purificar o nosso coração. Espírito Santo, haja no coração de cada um que está aqui, no nosso coração. Nos dá um coração novo, transforma o nosso coração, limpa, purifica, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, Senhor. E por fé, Senhor, nós te agradecemos, porque nós cremos nos Teus milagres. Assim nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Declare o seu amém. Coloque o seu pedido aqui nos comentários. Se você deseja oração, que nós intercedamos por alguém que está necessitando de ajuda, coloque aqui o nome, que amanhã nós vamos interceder juntos. E eu convido você para estar aqui conosco. Todos os vídeos agora nós vamos colocar a partir das 18 horas. Às 18 horas, os vídeos vão estar publicados aqui. Porque é o tempo que você chega em casa, é o tempo que você reserva um tempinho para se conectar com Deus. E não esqueça, nada substitui a palavra de Deus, nada substitui o teu momento individual também com o Senhor. Nós estamos aqui para intercedermos juntos um pelos outros, para aprendermos o que o Senhor nos deseja nos ensinar através da sua palavra. E vamos continuar orando um pelos outros nessa corrente de fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.